Gente, hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, na nossa série de pregações. Hoje eu vou pregar aqui para os irmãos o capítulo 3 de 1 Coríntios, todo o capítulo 3, do verso 1 até o verso 22, melhor dizendo. Então, a princípio, eu estava pensando em fazer toda uma leitura do capítulo, mas aí eu resolvi que eu vou lendo algumas partes e vou falando com a igreja. Antes de ler, eu gostaria de que colocassem ali para mim, por gentileza, Atos, capítulo 17, verso 11. Atos, capítulo 17 e verso 11. Irmãos, eu gostaria muito da sua atenção para esse texto aqui, antes de nós meditarmos em 1 Coríntios, tá bom? Olha só. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Isso é muito importante. Hoje, infelizmente, eu vi esses dias aí um videozinho do Hernandes Dias Lopes, ele falando sobre isso, né? Ele falando que hoje é muito comum, muitos crentes vêm para a igreja e não trazem a Bíblia, né? Não tem a Bíblia baixada no celular. Eu mesmo, quando eu não vou pregar, vou para um outro ambiente que eu vou ouvir uma pregação, normalmente eu não levo a Bíblia, eu uso a Bíblia que está no meu celular, mas não tem desculpa para a gente não usar a Bíblia. É fundamental você vir para a igreja e pensar em trazer a sua Bíblia, em adquirir uma Bíblia. Se você não tem condições de comprar, baixar uma Bíblia no seu celular, um aplicativo, para que a gente possa realmente ser uma igreja que se espelha nos bereanos, que eram nobres, mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, né? Grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. É fundamental, irmãos, na medida em que eu prego ou qualquer outra pessoa pregue, você analisar a Bíblia, você olhar para o texto, ver, olha, é isso mesmo que o texto está dizendo, o que o pastor está falando é isso mesmo? Porque a pessoa, ela pode até acusar o pregador, falar, não, o pregador isso, o pregador aquilo, mas quando o pregador está ciente de que ele está expondo as Escrituras, as críticas podem vir de todos os lados, e ele fica tranquilo, porque ele sabe que ele está pregando as Escrituras. E detalhe, às vezes as Escrituras vai te dar esperança, vai te dar ânimo, às vezes vai te confrontar, entende? Então, é importante. Então, vocês sabem que a gente está nessa série de pregações em 1 Coríntios, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de 1 Coríntios. Então fique com a sua Bíblia aberta, você que está aí, né, que trouxe a sua Bíblia. No próximo culto, se você vier, traga a sua Bíblia, né? Traga a Bíblia no celular, desligue a internet, senão você está lendo a Bíblia e de repente aparece um meme lá no grupo da sua família, aí você já perde toda a linha de raciocínio, né? Mas, irmãos, vamos deixar isso combinado então, para que a gente possa ser uma igreja que realmente tem interesse em aprender da palavra do Senhor, amém? Então vamos lá. Capítulo 3, verso 1 de 1 Coríntios. Apóstolo Paulo, que escreveu 1 Coríntios, ele diz o seguinte: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Até aqui, e aqui eu trago a memória daquilo que eu tive pregando
nas semanas passadas. Irmãos, qual é o problema até aqui, capítulo 3 de 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo está tratando? Está tendo na igreja divisões. Por qual motivo que está tendo divisões na igreja de Corinto? Porque algumas pessoas estão idolatrando pregadores, estão colocando pregadores como figuras principais ao invés de Cristo. E está tendo brigas e discussões acaloradas no meio da igreja de Corinto, a ponto de chegar no ouvido do apóstolo Paulo, que estava em outra cidade. Ele ouve essas notícias, e então ele escreve a carta à igreja de Corinto, dando algumas recomendações. Então, primeiro capítulo de Coríntios, Paulo está tratando desse problema. Segundo capítulo de Coríntios, Paulo está tratando desse problema. E terceiro capítulo de Coríntios, Paulo está tratando desse problema. Qual é o problema? Idolatria em relação aos pregadores. Alguns na igreja diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro. E Paulo, então, ele gasta tempo, gasta energia, e aqui no início do capítulo 3, ele dá um confronto pesado para a igreja, que ele diz assim, olha, eu gostaria de falar coisas mais elevadas, coisas mais produtivas, coisas mais interessantes para vocês, mas vocês ainda não estão maduros o suficiente, vocês ainda estão tropeçando em coisas basilares. Quais são essas coisas basilares, básicas? A idolatria em relação ao homem, o apego em relação aos pregadores. E isso era um problema crônico na realidade da igreja de Corinto. Tinha lá muita divisão, briga, discussões acaloradas, porque quando era um ensino do Paulo, tinha uma turma que não queria nem saber. Aí era um ensino do Apolo, tinha uma outra turma que fechava o ouvido, falava, não quero saber de nada de Apolo, o meu negócio é Paulo. E tinha ainda outros que diziam, eu só fico se for Pedro, se Pedro não tiver, eu estou fora. E começou a ter na igreja esse tipo de discussão, e isso foi crescendo, foi ganhando uma proporção muito grande na igreja de Corinto, a ponto do apóstolo Paulo gastar 3 capítulos falando sobre esse problema. Então, no verso 4, o apóstolo, no verso 3, no finalzinho do verso 3, o apóstolo Paulo diz assim, ó, vocês por um acaso não estão sendo mundanos? Verso 4, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Não estão sendo infantis? Não estão sendo carnais, preferindo homens e negligenciando Cristo? O apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja. Verso 5, afinal de contas, quem é Apolo? Eu tenho um amor maravilhoso por Apolo, eu respeito Apolo, respeito o ministério de Apolo, eu tenho um carinho, Apolo é meu irmão, mas quem é Apolo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Paulo para que vocês briguem? Eu e Apolo, a gente não está brigado. Quem está brigado é vocês aí que estão brigando, tentando defender as minhas ideias, tentando defender as ideias de Apolo, tentando defender as ideias de Pedro. Eu e Apolo e Pedro, nenhum de nós está brigado. Quem está brigado é vocês. E o apóstolo Paulo, no verso 5, ele diz, olha, quem é Apolo? Quem é Paulo? E então ele vem com a realidade do Evangelho, apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. O apóstolo Paulo está dizendo, se alguém se converteu por causa de uma pregação minha, é porque Deus me usou. Se alguém veio para a igreja por causa da minha pregação, dos meus ensinos, e confessou Jesus como Senhor e Salvador, não é porque eu sou bom, foi Deus que me usou. E se alguém veio para a igreja por causa de Apolo, não é porque Apolo é bom, é porque Deus usou Apolo, Deus dá dons diferentes para cada um. Irmãos, olha só que interessante. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12 e verso 6. Romanos, capítulo 12, verso 6. Olha só
Olha só o que diz o texto. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Roma. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é profetizar, meu irmão, profetize. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo. E olha que interessante, né? Muitas vezes a gente pensa muito na pregação, em cantar, em um monte de coisa, mas tem gente no meio da igreja que Deus coloca o dom de dar ânimo. Sabe aquele dia que você está desanimado, você está derrotado, parece que nada faz sentido para você? E aí você conversa com o irmão da igreja e você, de repente, parece que teve as suas baterias recarregadas. Você fica animado, você fica cheio de vigor, você começa a sonhar novamente. E isso é dom que Deus coloca no meio da igreja. Tem gente que é assim. Tem gente que nunca vai pregar, nunca vai cantar, nunca vai dar um estudo de teologia, nada. Mas são pessoas que são fundamentais no corpo de Cristo, levantadas pelo Espírito Santo para dar ânimo. Aí o apóstolo Paulo diz, se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Todos nós temos que ofertar, temos que contribuir, mas nitidamente, Deus, no meio da igreja, Ele levanta e Ele dá recursos para algumas pessoas no meio da igreja que vão contribuir generosamente. Generosamente. Eu vou contar para você uma experiência que a gente teve quando fomos ali em São José dos Campos visitar a igreja da cidade do pastor Carlito Paz. A igreja tinha um sonho de construir uma escola, uma faculdade para ensino fundamental, ensino médio e curso superior, faculdade. Então chegou um empresário, né, e falou assim, pastor, eu vou ajudar que vocês levantem toda a estrutura, né? Então esse primeiro passo de levantar as paredes e tal, você pode contar comigo que eu vou doar tudo isso aí para a igreja. E aí o pastor, ele falou assim, olha irmão, a minha oração é o seguinte, eu estou orando a Deus para que Deus levante alguém que não vai doar só as paredes, mas vai doar 100% da estrutura, cadeira, decoração, tinta, lápis, borracha, tudo. E aí o empresário olhou para o pastor e falou, então tá bom pastor, eu vou doar 100% dessa escola. E doou. Aí você olha, você fala assim, nossa, esse cara é maravilhoso, esse empresário é não sei o quê. E aí lembre-se, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é esse empresário? São apenas servos de Cristo, são dons que Deus coloca no meio da igreja. Tem gente que tem um dom de dar ânimo, tem gente que tem um dom da generosidade. Mas olha só, se é exercer liderança, tem outros que são chamados para ser líder, para incentivar, para levantar projetos e tal, estão ali na frente para levar porrada. Que exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, inclusive esse é um dom que muita gente às vezes nem tem essa percepção. E o apóstolo Paulo diz, que faça com alegria. E no meio da igreja, como da igreja de Coríntios e como qualquer outra igreja, há conflitos, há contendas, há divergências de pensamento, e é necessário ter no meio da igreja pessoas que têm o dom da misericórdia. Tá dois tentando se matar, aí vem alguém do meio da igreja que tem esse dom e ele consegue apaziguar a situação. Isso não é da pessoa, isso é dom que o Espírito Santo coloca em homens e mulheres no meio da igreja. Então, esses dons são fundamentais e são importantes. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, somos apenas servos, e esse ministério que nós temos, que no caso aqui é o dom da pregação, de ensinar, tal, isso foi algo dado por Deus. Aí no verso 6, 1 Coríntios capítulo 3 e verso 6, o apóstolo Paulo diz, eu plantei, eu trabalhei sim, eu me dediquei, eu plantei, eu cheguei em Corinto, não tinha nenhuma igreja lá.
Eu comecei a falar de Jesus na cidade de Corinto, ninguém sabia quem era esse tal de Jesus. A ideia de Jesus, de um homem que veio, que morreu, que ressuscitou, que foi crucificado, ninguém tinha escutado falar dessa ideia. Eu que comecei a lançar essa ideia, a dizer, a testemunhar de Jesus na cidade de Corinto, então algumas pessoas se converteram. Então o apóstolo Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, porque o apóstolo Paulo ficou na cidade de Corinto 1 ano e meio, e depois ele foi para Éfeso. Quem assumiu a igreja de Corinto assim que o apóstolo Paulo sai? Apolo. Apolo assume o pastoreio da igreja de Corinto. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, eu plantei, eu comecei o trabalho lá na cidade de vocês, agora veio Apolo e Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. É Deus que faz crescer. Nós trabalhamos, nós nos dedicamos, nós nos esforçamos, somos zelosos, procuramos corrigir todos os erros necessários, procuramos alinhar tudo que precisa ser alinhado, mas o resultado vem da mão do Senhor. Ninguém na igreja veio pela força do apóstolo Paulo ou pela força do Apolo. Todos que vieram para a igreja foram trazidos pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante. Isso vai mudando a percepção da igreja de Corinto. A igreja de Corinto agora vai olhando para o apóstolo Paulo de um jeito não mais idólatra. Olha para o Pedro e para o Apolo, não mais idolatrando esses homens, mas colocando eles nas proporções certas. Aí o apóstolo Paulo, no verso 7, diz, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Olha, nós oramos aqui pelas crianças agorinha. As professoras têm feito um trabalho maravilhoso com essas crianças. Mas assim, irmãos, se o Espírito Santo não trabalhar no coração dessas crianças, não adianta nada. Quando virar adolescente, está lá no mundo, está fora, com 15 anos, 17 anos, já está com filho, vira uma bagunça. Porque a professora não tem condições de tratar, de regenerar o coração humano. Quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que regenera, que transforma, que restaura o coração humano. Verso 8, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Queria pedir para ligar esse ar-condicionado aqui, que eu estou com calor. Está quente hoje aqui. Pode ligar, não tem problema as folhas ficar voando, não. Onde que eu estava, irmãos? Qual que é o verso aí? Verso 8, até perdi o raciocínio aqui. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Irmãos, aqui está um detalhe importante que o apóstolo Paulo está dizendo. É o Espírito Santo que faz, então eu não preciso me esforçar para nada. Pelo contrário, eu plantei, ou seja, eu trabalhei, Apolo regou, ou seja, o Apolo trabalhou também. Os dois trabalharam, os dois se esforçaram. E isso traz uma responsabilidade para a igreja. Nós, como igreja, precisamos sim trabalhar, nos esforçar, orar, interceder, fazer o possível para que o trabalho flua da melhor maneira necessária. Mas Deus é quem dá o crescimento. Verso 9, o apóstolo Paulo fala uma coisa importante para nós. Pois nós somos cooperadores de Deus. A minha função, do Apolo, do Pedro, nós somos empregados na casa do Senhor. Vocês são lavoura de Deus. Nós somos empregados e temos a responsabilidade de cuidar da lavoura de Deus e edifício de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, vocês não precisam idolatrar a mim ou qualquer outro pregador, porque nós estamos aqui para servir vocês.
Essa é a função do Apolo, do Paulo, do Pedro, é servir vocês. Verso 10, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Paulo lançou o alicerce. Qual é o alicerce? Jesus. É o evangelho de Jesus. Estava tendo na igreja de Corinto, como uma cidade grega, tinha lá algumas pessoas que tinham muito apreço pela filosofia. Então, quando a pessoa ia pregar ou ia ensinar, já não era mais o evangelho de Jesus, mas era um negócio já, o evangelho de Jesus misturado com filosofia. Então, o apóstolo Paulo diz, eu lancei o alicerce. Qual é o alicerce? É Cristo Jesus. Agora, cada um precisa analisar como está construindo. Que tipo de continuidade vocês têm dado a esse alicerce que eu lancei lá atrás. Verso 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. O que você prega, o que você ensina, é filosofia ou é o evangelho? São teorias ou é Cristo e este crucificado? O apóstolo Paulo diz, se aquilo que você está construindo, você tem usado materiais nobres, como o ouro, a prata, pedras preciosas, quando chegar o dia do Senhor, esses materiais vão continuar existindo, vão ficar de pé, você será aprovado por Deus. Mas se por um acaso o material que você está usando para construir é madeira, feno ou palha, isso será consumido facilmente pelo fogo no dia do Senhor. Então, olhe, observe como cada um tem construído. Verso 14, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Por isso que na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, há uma ênfase muito grande em pregar Jesus. É Cristo. Olha, eu tenho um apreço muito grande por filosofia. Maravilhoso. Eu até posso usar alguma coisinha para ilustrar um pensamento meu, mas o centro da minha pregação precisa ser Cristo. Precisa ser Cristo. Se eu tirar Cristo da minha pregação, isso não vai ficar de pé. A coisa não vai andar. E olha só o verso 15. Se o que alguém construiu se queimar, pois é um material fácil de queimar, a madeira, o feno, a palha, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, em um comentário do João Calvino, ele usa, melhor dizendo, o Augustus Nicodemos fala uma coisa interessante sobre esse versículo, que chamou bastante a minha atenção. Ao longo da história, tem muitos pregadores que são excepcionais, mas sempre tem uma heresia. Não existe um pregador perfeito que nunca cometeu uma heresia. Por exemplo, um grande pregador, Agostinho de Hipona, um baita pregador, dos primeiros séculos da igreja. Ele pregava, acreditava no purgatório, uma coisa que hoje para nós é absurda, mas foi um baita homem de Deus, pregador, homem sério, um teólogo, uma mente brilhante. Martinho Lutero, um baita homem de Deus, mas para Martinho Lutero, a epístola de Tiago não deveria estar na Bíblia, porque para Lutero a epístola de Tiago, ela não combina, não faz parte da Bíblia, ela tinha que ser tirada da Bíblia. Então você vai vendo que ao longo da história, tem muitos homens pregadores, que são homens de Deus, homens sérios, mas que mesmo sendo homens sérios, estudiosos, dedicados, vão ter as suas heresias, os seus equívocos. Eu vou dar para você um exemplo dos nossos dias atuais.
Por exemplo, um cara que muitos pregadores admiravam, principalmente na década de 80 e de 90, um pregador chamado Caio Fábio, uma inteligência absurda, mas tem lá as suas questões. Um outro pregador que eu gosto bastante, hoje está bem controverso, algumas pessoas têm até medo de falar que gosta dele, o Ed Renekiewicz, né, principalmente depois daquela fala dele sobre a atualização da Bíblia. Discordo dele completamente, mas isso não muda o fato de que eu reconheço, de que ele é um homem que tem um dom precioso, homem de Deus. Então, e o apóstolo Paulo diz, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. E a linguagem aqui é bem essa mesmo, se sua casa pegou fogo, o negócio desandou de vez, está tudo queimando, um desespero danado, você não vai ter tempo de encaixotar a sua louça, o seu prato, pegar a sua TV, colocar no plástico bolha, você não vai ter tempo de nada disso, você vai ter que sair correndo, e às vezes vai sair só com a roupa do corpo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é isso, essa pessoa será salvo, mas como alguém que escapa através do fogo. Ele não terá grandes recompensas pelo seu trabalho, pois o seu trabalho foi construído com material frágil, a madeira, a palha e o feno. Amém, irmãos, entendendo aí? Verso 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Lá na frente, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos santuário de Deus. Nós, eu, Pablo, individual, você, individual. Aqui, ele está usando o santuário como a igreja de Deus. A igreja é alvo do amor de Deus. Deus ama a igreja, Deus ama nós aqui juntos. E quando falo igreja, mais uma vez, não estou me referindo à parede, a prédio. É os crentes reunidos, adorando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, juntos. Se alguém destruir o santuário de Deus, a igreja de Deus, com heresias, com falsos ensinos, que era o que estava acontecendo na igreja de Corinto, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Irmãos, uma dica, que é uma coisa que nós precisamos ter muito temor do Senhor. Nunca queira dividir a igreja do Senhor. Nunca queira rachar a igreja do Senhor. É santuário de Deus. É santuário de Deus. Deus tem um zelo absurdo pela igreja. É por isso que capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo está gastando tempo falando sobre essa divisão por causa dos pregadores. Ah, porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Paulo está dizendo, não cometam esse erro de dividir a igreja de Deus. A igreja é santuário de Deus. Verso 18. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, com as filosofias, com a grande eloquência, deve tornar-se louco e deixar toda essa grande filosofia e pregar o Jesus crucificado. Só quando você começar a pregar Jesus crucificado, você se tornará sábio. Verso 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, porque por mais bonita que sejam as frases, por mais que me motive a trabalhar melhor, a levantar na segunda-feira, a ser um Pablo melhor, essa sabedoria não me projeta para a eternidade. A única coisa que vai projetar você para a eternidade é Jesus e este crucificado. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não gaste tempo, não coloque tanta expectativa, tanta energia nessas vãs filosofias, porque isso é loucura para Deus. Deus não vai considerar nada disso, é loucura.
A única coisa que vai projetar você para a eternidade, quando você morrer, e você morrer tranquilo, porque você sabe que agora você estará na Nova Jerusalém, é Cristo e este crucificado. Por quê? Verso 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e sabe como são fúteis. Nossa, mas que aquele homem é tão inteligente, aquele homem é tão, nossa, quando ele fala, meu Deus, que coisa maravilhosa, quando aquela mulher fala, nossa, que sabedoria, que coisa incrível e tal, legal. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. O jogo que é jogado aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo, não se trata de uma vida de 80, de 90 anos, se trata de uma eternidade. Toda a sabedoria que a gente possa ouvir nesse mundo vai ajudar você por 80, 70, no meu caso, expectativa de vida 40, né? Mas tem gente que esquece de que o jogo que está sendo falado por Jesus, pelo apóstolo Paulo e todos os outros apóstolos, é a eternidade. Eternidade. O que vai projetar você para a eternidade é Cristo Jesus. Irmãos, portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Voltando um pouquinho aqui, porque verso 19, antes de eu ir para o verso 20, vamos para o verso 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, e a sabedoria de Deus é loucura aos olhos do mundo, porque o que o apóstolo Paulo está pregando? Um homem que foi morto na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Isso é loucura para os grandes intelectuais. Um homem que salva outros homens. Um homem que perdoa pecado. Isso é loucura para os intelectuais, para os grandes filósofos. A questão é que o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja de Corintos, meu Deus, para um detalhe importante aqui. Gente, todos que tentaram entrar no meio do caminho de Jesus foram destruídos. Os escribas e fariseus tentaram entrar no meio do caminho de Jesus, foram todos desmascarados, hipócritas. Satanás tentou entrar no caminho de Jesus, se ferrou. A morte tentou entrar no caminho de Jesus, e a morte morreu. Até a morte morreu quando tentou prejudicar Jesus. Nem a morte resiste a esse Cristo. Nada, absolutamente nada resiste a Jesus. E por que então nós, na nossa prepotência, iríamos nos encantar com um homem aqui, com outro homem ali, com outra mulher lá, e nos esquecer desse Jesus, que nada resiste? Ah, meus irmãos, tudo isso é falado pelo apóstolo Paulo, e não é um problema da igreja de Corinto, mas é um problema nosso ainda hoje, porque tem muito pregador, que talvez você até goste, você aprecia esse pregador, ou essa pregadora, esse cantor, essa cantora, mas há uma grande possibilidade de você admirar mais o pregador do que o Jesus que ele prega, mais o cantor do que o Jesus que ele louva. Há uma grande possibilidade disso estar acontecendo. Você quer uma reflexão que vai fazer você perceber como que você está na sua análise em relação a esses homens e mulheres? Por que você gosta tanto desse pregador? Por que você gosta tanto dessa pregadora? O que ele contribuiu na sua vida cristã? O que ele te ensinou?
Irmãos, vocês sabem que eu não sou contra, de modo nenhum, a gente apreciar grandes mentes, dons que Deus colocou no meio do seu povo. Um dos nomes que vocês sabem que eu falo sempre é o Tim Keller. E por que eu tenho tanto apreço pelo Tim Keller? Porque o Tim Keller foi o homem que me fez entender o Evangelho, entender mais de Jesus, aprofundar no meu relacionamento de Jesus, como eu nunca consegui entender em 4 anos de seminário. Por isso que quando eu penso no Tim Keller, o meu coração louva ao Senhor pela vida dele, porque foi por meio dele que eu consegui entender melhor o meu Jesus. Então há uma justificativa, há uma explicação para você apreciar tanto um homem ou uma mulher que pregam, que louvam ao Senhor. Isso é fundamental. Um outro homem que eu gosto bastante, que é o Rick Warren, e uma das coisas que mais me inquieta nele é a capacidade, a fé que aquele homem tem, a confiança que ele tem em Jesus, que tudo que ele colocar na mão de Jesus, o negócio vai dar certo. E eu, incrédulo do jeito que eu sou, quando eu vejo um homem cheio de fé, eu falo, meu Deus, obrigado por estar me ensinando a ter fé por meio desse homem. Mas de modo nenhum, eu iria tremer se eu estivesse na frente dele, de modo nenhum eu ia ficar emocionado se eu estivesse na frente dele, de modo nenhum. É homem de Deus. Quando eu fui em São Paulo, quando o Tim Keller veio ao Brasil, fui lá, ouvi as pregações dele, comprei vários livros dele, e uma coisa que me chamou a atenção, não tinha nenhum pastor lá pedindo para tirar foto, pedindo autógrafo. Por quê? Todo mundo despreza, tem desprezo? Não, muito pelo contrário. Nós precisamos ter respeito por esses homens, por essas autoridades, respeitar, honrar. Mas, de modo nenhum, idolatrar. De modo nenhum, nos encantarmos mais com esses homens do que com Cristo. Porque se hoje nós conseguimos ouvir alguma coisa sobre o Tim Keller, foi porque Cristo abençoou, Cristo levantou, Cristo capacitou, Cristo deu a estratégia certa, a inteligência, o dom. Não foi pela força do braço dele. Quando nós ouvimos relatos daquilo que Deus fez por meio do ministério do Rick Warren, ou do próprio pastor Carlito Paz, aqui em São José dos Campos, nós temos a tendência de olhar aquela igreja, naquela estrutura, e você falar assim, nossa, mas que homem inteligente, que homem maravilhoso, que homem visionário. Irmãos, o que o apóstolo Paulo diz? São apenas servo. São apenas servo. Toda a unção, todo o poder, toda a glória está em Cristo Jesus. E é para esse Cristo que você precisa correr, é para esse Cristo que você precisa orar, é nesse Cristo que você precisa confiar e nada mais. Ah, meus irmãos, nós precisamos confiar em Jesus de uma maneira que não seja disfarçada. Ah, eu gosto tanto desse pregador, e no fim, sabe qual é a verdade? Gosta mesmo é do pregador, do Jesus pregado, não. Eu gosto tanto desse cantor, e é verdade, gosta do cantor, do Jesus louvado, não gosta. Nós precisamos ter essa perspectiva, e o apóstolo Paulo está chamando a igreja para esse amadurecimento espiritual. Olha só, irmãos, verso 21. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Todas as coisas Deus levantou para abençoar a igreja dele. A igreja é santuário de Deus. Se surgiu um apóstolo chamado Paulo, esse apóstolo foi levantado para abençoar a igreja de Deus. Se surgiu um grande pregador chamado Apolo, ou Tim Keller, ou Rick Warren, esse homem foi levantado para abençoar a igreja de Deus. Seja Pedro, verso 22, seja Pedro, sejam o mundo,
a vida, a alegria, o entusiasmo, seja a morte, a tristeza, a depressão, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo que Deus levantou, todos os dons, talentos, seja qual talento for, seja qual dom você tiver, você foi levantado para abençoar a igreja de Deus. Eu pergunto, o dom que você tem, o talento que você tem, a capacidade que você tem, você está usando isso para abençoar o santuário de Deus? Que não é o outro, é a igreja do Senhor. Nós precisamos abençoar a igreja do Senhor, nos unir para sermos bênção para a igreja do Senhor. E essa igreja é de Cristo, e esse Cristo é de Deus. Então, irmãos, para encerrar a pregação nessa noite, eu gostaria de incentivar você, mais do que nunca, se interessar por Jesus de verdade. Se interessar por Jesus de verdade. Uma coisa que eu aconselho você fazer é ler os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os primeiros 4 livros da Bíblia. Leia ali e você vai ver Jesus ali. Jesus agindo, Jesus ensinando, Jesus lidando com conflito, Jesus orando. Você vai ver Jesus ali. Peça para que o Espírito Santo te ajude a se apaixonar por Jesus e não pelos pregadores. Não por homens ou por mulheres, por Jesus. Que a sua fé, a sua confiança esteja completamente enraizada em Jesus. E vamos orar para esse Jesus nesse momento. Queria convidar você para ficar de pé e nós fazermos uma oração.